Olá, estamos começando mais um Pod Rondônia, nosso podcast do grupo Amazon, chegando e sendo distribuído a 17 portais, portais que são muito fortes, né, de distribuição de conteúdo, de acesso aqui no estado de Rondônia, mas com certeza logo estaremos avançando muito Brasil afora e também pela TV do Povo 29.1 também chega o nosso conteúdo para você. Quem está aqui no nosso estúdio hoje é Cirone Deiró, nosso deputado estadual, deputado estadual do estado de Rondônia. Entrou na política, né? Teve aí a sua primeira participação como vice-prefeito de Cacoal, a capital do café, se projetou na candidatura a deputado estadual, eleito deputado estadual, reafirmando o trabalho, a sua reeleição. Olá, deputado, tudo bem? Fique à vontade. Olá, Isaías. Olá, amigos aqui do Pod Rondônia. É uma satisfação estar aqui com vocês, nossos telespectadores, falar um pouquinho da nossa carreira política, da nossa vida aqui no estado de Rondônia, do nosso trabalho e, acima de tudo, desse estado, né, de oportunidade, de prosperidade, que é o nosso amado estado de Rondônia. Deputado, vamos dar uma pincelada nessa entrada, a projeção política, né? Em Cacoal, vice-prefeito, depois a projeção para a candidatura estadual e depois a gente vai ter bastante tempo para falar desse mandato. Nós, a princípio, né, como empresário na cidade de Cacoal, nós não tínhamos aí intenção política, e fomos convidados a estar à frente na presidência da Associação Comercial e Empresarial de Cacoal, a SIC. E em 2015, 2016, fizemos ali um bom trabalho, onde conseguimos elevar, né, o nome empresarial e as empresas de Cacoal na região para que pudéssemos fazer melhores vendas. Então nós mostramos aí a potencialidade de Cacoal através da associação comercial, defendemos, né, várias pautas importantes no setor produtivo ali da cidade de Cacoal, quando houve um movimento da classe empresarial, né, dizendo da possibilidade de nos representar como prefeito da cidade de Cacoal. Mas à época, como empresário, nós não tínhamos esse planejamento, né, de se candidatar a nenhum cargo político, e esse movimento foi crescendo na cidade, aonde em 2017 nós aceitamos aí o desafio, né, de ser vice-prefeito. Vencemos a eleição e assumimos ali a vice-prefeitura de Cacoal. A princípio na Secretaria de Obras e ajudando as demais secretarias, fizemos um bom trabalho e com um ano e meio depois lançamos, né, a candidatura, a pré-candidato a deputado estadual, visto que Cacoal, né, não tinha nenhum deputado estadual e havia essa necessidade de interlocução com o governo do estado. Lançamos a nossa candidatura e fomos eleitos, né, em 2017 para 2018, com 9.962 votos. E eu tenho uma gratidão, né, ao povo cacoalense, ao povo rondoniense, por acreditar, né, numa pessoa que veio aí de família simples, do estado do Mato Grosso, que constituiu família, que constituiu uma empresa na cidade de Cacoal, poder ser um dos 24 representantes dessa população aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem. Agora, deputado, uma projeção do primeiro mandato como deputado estadual para o segundo mandato, ela se certifica, se garante com o trabalho. E o deputado trouxe para as urnas, ou levou para as urnas, como o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o nosso internauta quiser entender melhor, essa certificação aí de mais de 22 mil votos. De onde vem tudo isso, homem? Na verdade, Isaías, quando nós optamos, né, em trabalhar e fomos eleitos como deputado estadual, nós optamos trabalhar pelo setor produtivo. Eu sempre acreditei no trabalho, né? Desde muito novo, com 7 anos de idade, eu estudava pela manhã, meu pai levava para a marcenaria para trabalhar na parte da tarde para ajudar, né, trabalhando ali, tirando o pó de serra. Então comecei a trabalhar muito cedo e acredito no trabalho. Então quando ganhei a eleição para deputado estadual, falei, eu vou continuar acreditando naquilo que eu fui forjado, no trabalho. Então nós investimos nossas forças, nosso trabalho, o nosso mandato
em valorizar o setor produtivo. Como valorizar o setor produtivo? Gerando emprego, gerando renda, colocando recursos nas associações rurais, trazendo empresas de outros estados para o estado de Rondônia, fazendo com que essas empresas possam gerar renda dentro do estado. E nós acreditamos, né, nesse nicho, nesse trabalho, defendemos aí as pessoas com deficiência, defendemos a melhoria da qualidade de vida do rondoniense, e isso você consegue fazer com que a população veja esse trabalho. E quando você sai de uma eleição, trabalha por 4 anos, você vai para outra eleição, ele é um plebiscito. Você vai demonstrar para a população, né, do seu estado aquilo que você fez. Olha, no meu mandato eu consegui entregar isso aqui para a nossa população, para a nossa sociedade, e a população vai avaliar. Então nós tivemos essa boa avaliação, saí de 9.962 votos da primeira eleição, e na segunda eleição fomos para 22.207 votos, sendo o quarto mais votado aqui do estado de Rondônia. Olha, parabéns. Uns números bem expressivos, né, para o estado de Rondônia, mas é como o deputado falou, né? O trabalho, ele traz isso, né? Ele traz essa garantia. O eleitor reconhece quando acontece o trabalho. Como é o trabalho do seu gabinete, o trabalho do seu mandato, para com as exposições agropecuárias, as associações como um todo, a associação rural como um todo, a associação dos pecuaristas, as exposições agropecuárias, o investimento, a distribuição de emenda, como o deputado trabalha assim lá na base? Como eu disse, Isaías, nós desde o início do mandato nós optamos por trabalhar, né, pela geração de emprego, pela geração de renda, pela oportunidade, né, das pessoas. E o estado de Rondônia é um estado que tem a sua peculiaridade, principalmente na produção, que é a produção agrícola aqui no estado de Rondônia. Somos muito fortes na produção e nós precisamos potencializar aquilo que nós fazemos de bom, que é plantar, colher e ter uma mercadoria de qualidade. Então, quando nós entramos no mandato, nós fizemos essa avaliação, né, nós fizemos com que várias associações rurais que estavam lá desamparadas, sem documentação, associações que não tinham recebido recursos por muito tempo, muitos anos, nós fizemos um trabalho, né, de reconstituir essas associações, né, em várias linhas, em várias cidades do estado de Rondônia. E quando nós reconstituímos essas associações, nós levamos para essas associações implementos, maquinários, equipamentos, e fizemos com que eles recebessem esses equipamentos e fortalecessem aquilo que eles fazem de bom, que é plantar. Então, quando você leva um implemento, um trator, um secador de café, uma máquina de colher café, uma máquina de pilar o café, você está dando condição dele produzir mais e com mais qualidade. Então, isso fez com que os produtores rurais, principalmente da agricultura familiar, acreditassem no nosso mandato e acreditassem que eles podem fazer o estado de Rondônia continuar crescendo, podem gerar renda, pode gerar rendimento, tanto para a sua família como para a comunidade que ele vive. Então, isso trouxe uma grande satisfação a esses produtores. Então, nós fizemos esse trabalho dentro do estado de Rondônia, no primeiro mandato e agora no segundo mandato. Já atendemos aí mais de 100 associações rurais, distribuídas em mais de 35 municípios do estado de Rondônia, levando para ele esses benefícios. Ele recebe, né, um trator, recebe um implemento, não tem custo nenhum para ele. O que ele precisa é ter uma associação organizada, com pessoas que têm documentação, que tenha seriedade naquilo que faz, prestando conta daquele recurso que ele recebeu, que é um recurso público, e fazer com que esses implementos seja fortalecida ali dentro da associação, atendendo as famílias que são associadas e a comunidade no entorno. Então, esse fortalecimento fez com que Rondônia pudesse produzir mais e fazer dar rentabilidade nas cidades, né, no entorno dessas produções. Então, nós vemos o estado de Rondônia num crescimento muito bom, né? Nós vimos aí o café, né, em alta, vimos o tambaqui, vimos o cacau, né, diversas produções da agricultura familiar crescendo no estado, e nós tivemos aí, né, a oportunidade de fortalecer esse crescimento em Rondônia. Pegando um gancho aí no café, acabamos de tomar um cafezinho aqui, né, deputado? Acabamos de tomar um café lá de Rolim de Moura, né, seu amigo. Marcelo, lá do Café Canindé, né, o que tem sido aí um entusiasta
em melhorar a qualidade do café aqui no estado de Rondônia. E nós, Isaías, tivemos aí uma participação bastante importante nessa qualidade do café do estado de Rondônia. Quando ainda vice-prefeito da cidade de Cacoal, recebi lá em nossa cidade a BDI, o presidente da BDI, o Guto, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Essa agência ela tem a finalidade de potencializar e de trazer e levar inovação às cidades do Brasil. Então, quando, como vice-prefeito, nós recebemos o Guto, ele falou que tinha esse recurso para fortalecer alguma atividade na cidade de Cacoal. Nós recebemos ele lá e fizemos aí um trabalho juntamente com a Secretaria de Agricultura, fizemos um trabalho junto com os produtores, né? Rondônia estava passando por uma transformação na maneira de plantar o café. Pesquisa da Embrapa, trazendo novos clones, a Emater junto com a Embrapa, juntamente com a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Agricultura do município de Cacoal, recebendo esse fortalecimento com engenheiros, pesquisadores, começou a fazer esse trabalho na cidade de Cacoal. E aí os produtores receberam orientação de como plantar, de como colher, de como manusear o café. Foi trazido à época também, trago a Cacoal, o Aguinaldo, né, que pertencia a uma instituição ligada à BDI, onde instituiu a Agência Brasileira de Café, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a indicação geográfica do Robusta da Amazônia, que é a primeira indicação do mundo, do Robusta da Amazônia, foi feita na cidade de Cacoal, com 15 municípios no entorno, fazendo com que nós tivéssemos a nossa marca. Então, nós tínhamos aí, né, um café Conilon, que tinha vindo à época mudas do Espírito Santo. E agora não, nós estávamos constituindo dentro do estado de Rondônia, isso à época lá, eu como vice-prefeito, o Robusta da Amazônia, a indicação geográfica desse café, onde tinha a maneira de plantar, a maneira de colher, investimentos dentro do IFRO, com um laboratório de solo, com pesquisas, nós criamos aí a oportunidade de ter um café com qualidade. E isso, ano a ano, né, com a motivação dos produtores, depois levando os produtores para a Semana Internacional do Café, nós tivemos essa grande evolução. Um café que há 15 anos atrás era vendido a R$ 40 a saca, no ano de 2024 para 2025 chegou a ser vendido a R$ 2.100 a saca. Graças ao quê? A dedicação do nosso produtor, por ele ter acreditado num produto de qualidade, as pesquisas feitas pela Embrapa, pela SEAGRE, o trabalho da Emater em levar o conhecimento ao produtor e ao entusiasmo do produtor de plantar, de colher e, acima de tudo, de fazer essa interligação com os produtores do Sul, do Sudeste, trazer essa experiência aqui para Rondônia e nós sermos aí premiados em várias categorias com café de qualidade, com alta pontuação, sendo bebida fina aqui em Rondônia, no Brasil e no mundo afora. Isso é extremamente importante, necessário, e essa visão, né, que foi tida lá atrás e um processo lento, demorado, mas que o produtor realmente acreditou. Em junho de 2025, eu fui a Nova Brasilândia na feira, exposição agropecuária, a Expobras. E o pessoal de Brasilândia, da área rural, está tudo rico, Cirone. O pessoal está tudo bem. Olha, está um movimento financeiro muito bom, porque Nova Brasilândia, a aptidão geográfica de Nova Brasilândia é um dos maiores produtores de Rondônia de café, Nova agrícola, e como Nova Brasilândia é morrado, né, então ela não dá para soja, né, não tem aptidão para soja, o solo, para grandes lavouras tecnificadas. Mas o café de Nova Brasilândia está uma maravilha. Então isso é muito bom, essa visão que foi tida no tempo certo, e hoje estamos colhendo os frutos. Agora eu quero saber também do mandato do deputado para outros segmentos também, saúde. Eu sei que o deputado tem feito um trabalho também com prefeitos em outros segmentos, muito forte no setor agrícola, mas tem sido parceiro dos prefeitos também. Vamos fazer aí uma avaliação? Um resumo de 2025, como foi 2025? Nós tivemos uma atuação importante também no estado de Rondônia, não só na agricultura familiar, não só no setor produtivo. Como eu disse há pouco, né, nós conseguimos trazer, por exemplo, para a cidade de Cacoal, a Oleoplan, uma empresa de biodiesel que investiu 110 milhões,
porque nós aqui no estado de Rondônia, nós tínhamos a gordura animal, que levava para o Paraná, para a Bahia, chegava lá, transformava em biodiesel e trazia de volta para Rondônia para fazer a mistura aqui, para ter, né, esses 10% aí de mistura do biodiesel. Então, vendo isso, fui apresentado a alguns empresários do sul do país, trouxe eles aqui, levei para conversar com o governador, falamos do incentivo que Rondônia tinha e eles se interessaram em montar uma indústria aqui no estado. E nós conseguimos viabilizar isso junto ao governo do estado e instalou lá em Cacoal a Oleoplan, investimento de 110 milhões que está lá gerando mais de 300 empregos. Então, nós fizemos também na agricultura familiar, fizemos na geração de emprego, além dessa indústria, potencializamos indústrias aqui do estado que precisavam de incentivo. Eu vou citar aqui, por exemplo, a Aço Brasil de Guajará-Mirim, que é do empresário de Cacoal, nós ajudamos a viabilizar isso junto ao Conder, então, e outras empresas mais também aqui dentro do estado. A gente trabalhou para que essa empresa tivesse esse potencial e aumentasse, né, a geração de emprego e renda. Fizemos também um trabalho muito importante, Isaías, no início do mandato em 2019, em relação às pessoas com deficiência no estado de Rondônia e com neurodivergência, que é o caso, né, de pessoas com TEA. Então, nós tivemos aí um trabalho importante. Essas mães trouxeram para nós a necessidade, né, de ter esse acolhimento do Estado. Então, além de ter o atendimento da pessoa com autismo, com deficiência, as mães precisavam também desse atendimento. Então, a primeira lei do Brasil, né, das mães atípicas é nossa, é de minha autoria aqui do estado de Rondônia. Hoje tem centenas de cidades que copiaram essa lei, outros estados copiaram essa lei, para que a gente possa dar atenção a quem também cuida da pessoa com deficiência. Porque, segundo as pesquisas, mais de 80% das mães atípicas, quando tem uma criança com deficiência, o casal se separa. O pai, né, deixa a mãe, aí a mãe fica com a criança com deficiência, assumindo toda a responsabilidade de casa, responsabilidade social, porque essa criança não pode estar em todos os locais, então a mãe se recolhe dentro de casa, né, por esse motivo. E aí a mãe não tinha esse amparo do poder público, de uma assistência, de um profissional multidisciplinar, para que ela também tivesse a sua autoestima levantada, a sua condição psicológica assistida para dar atenção a essa criança. Então, nós fizemos essa lei e, com isso, nós fizemos um trabalho de ver as necessidades das pessoas com deficiência. Foi aonde eu procurei, à época, o presidente do Tribunal de Contas, né, o conselheiro Paulo Cury, e falamos da necessidade do acolhimento escolar dessas pessoas. Então, o presidente acolheu a nossa demanda, fizemos aí 6 audiências na Assembleia Legislativa, ele colocou uma equipe de auditores para fazer todo o levantamento das escolas no estado de Rondônia, de Porto Velho a Pimenteiras, tanto particulares quanto escolas públicas, para ver as reais necessidades de estrutura física, de professores, necessidades de acolhimento, todas as necessidades. Humanização. E foi feito um plano de ação para a gente fazer com que seja cumprido aqui pelo governo do estado, pelos municípios. Tanto a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação. Então, hoje, Rondônia tem esse plano de ação, graças a um trabalho nosso, iniciado lá em 2019 e concluído aí no ano de 2022, em parceria com o Tribunal de Contas, onde o estado tem que cumprir esse plano de ação, inclusive respondendo no CPF do gestor que não cumprir. Então, é um trabalho importante, né, que nós fizemos aqui dentro do estado de Rondônia. Um outro trabalho importante que nós temos executado, além dessa parte, né, de atender as pessoas com deficiência com esse plano de ação, foi também dar condições. Né? Nós colocamos aí um recurso, por exemplo, no SER, que é a APAI de Rolim de Moura, para a compra de um ônibus para transportar essas pessoas com deficiência dentro da cidade. Colocamos um recurso, né, para ecoterapia em Cerejeiras. Cerejeiras está fazendo um centro de ecoterapia para dar atendimento, né, às crianças com deficiência e neurodivergência, que vai ser um exemplo aqui na região norte. Em Cacoal, o Cernic, né, fizemos novas salas de aula, sala de pid suíte, outros atendimentos, né, ao Cernic lá da cidade de Cacoal. Nesse ano, final do ano de 2025,
A APAE de Espigão do Oeste recebeu 1.300.000 para fazer uma ampliação na APAE, para atender, né, a necessidade ali do município de Espigão. A APAE de Alvorada do Oeste, quase 800.000 para fazer uma ampliação e atendimento também a essas pessoas com deficiência. Então nós trabalhamos, né, forte nessa área, porque entendemos que era uma obrigação do Estado, o Estado não tem essa capacidade e o terceiro setor vem fazendo isso, então a gente precisa ter a mão amiga do Estado, né, nós como parlamentar, colocar o recurso e ajudar a fazer esse fortalecimento. Porque entendo eu que nós temos os desafios nossos de pessoas, né, normais. Imagina uma família que tem um filho com uma deficiência, com a neurodivergência e não encontra, né, um acolhimento digno a essa pessoa. Então, eu tenho essa sensibilidade e a gente tem trabalhado muito duro e seriamente nesse sentido. Nós, inclusive, com nossa indicação, pedimos ao governador a criação de uma superintendência de pessoas com deficiência. Nós não conseguimos alcançar esse objetivo, mas o governador ordenou que a Secretaria de Saúde criasse uma coordenação que hoje atende essas pessoas. Um outro trabalho que nós fazemos também muito forte, Isaías, é em relação à saúde, né? Nós estamos hoje morando na cidade de Cacoal, onde é uma referência da Macro 2 de atendimento à saúde, e nós temos lá o Hospital São Daniel Comboni, que faz o atendimento de pessoas em tratamento de câncer. Então, é uma associação que há muitos anos, né, vem fazendo esse trabalho com a ajuda da sociedade local. E nós vendo essa dificuldade, né, nós aportamos recursos para manter a enfermaria, né, à época nós colocamos mais de R$1 milhão para manter a enfermaria. Depois nós tínhamos um valor, um teto de 450.000 para fazer a quimioterapia, a radioterapia, e nós precisamos elevar esse valor. E a associação não encontrava mecanismo de fazer com que esse valor aumentasse, porque a Secretaria de Saúde do Estado exigia que tivesse um histórico. Não, você só consegue aumentar se você provar que você atendeu 700.000. Mas como é que eles iam atender 700.000, sendo que o limite deles era 450? Na época eu aportei mais de 1.200.000 para 3 meses nós aumentarmos, né, criar esse histórico, coloquei de emenda parlamentar. Hoje o atendimento é mais de R$1 milhão por mês, graças a esse trabalho que nós fizemos junto com a Associação Asdaco e o Hospital São Daniel Comboni. E por fim, né, nós tínhamos lá um grande anseio. Tínhamos o hospital para atender a quimioterapia, a radioterapia, mas quando o paciente era diagnosticado que ele precisava de alguns exames de diagnóstico, uma ressonância, uma tomografia, exames laboratoriais, que a família não tinha como pagar, o paciente não era atendido em Cacoal, tinha que se deslocar a Porto Velho porque faltava os exames de diagnóstico. E vendo essa dificuldade, né, eu sensibilizei com isso e consegui levantar R$5 milhões, coloquei R$1 milhão, peguei mais emendas de 18 deputados estaduais, um deu 300, outro deu 200, outro deu 100, levantei 5 milhões e nós construímos lá em Cacoal agora um centro de diagnóstico de Cacoal que vai atender essas pessoas e vai poder fazer esse diagnóstico lá na cidade de Cacoal. Nós precisamos implementar, equipar esse centro de diagnóstico e aí estamos aí com uma parceria com a deputada federal Silvia Cristina, que vai aportar esse recurso agora, que já tem um centro de diagnóstico construído, para que a gente possa dar dignidade e atendimento a essas pessoas de 32 municípios que estão lá na nossa região. Então, isso para mim é um trabalho gratificante, né, que você vê a dor das pessoas, vê a dificuldade das pessoas e ele poder estar atendendo ali, né, seu ente querido, perto da sua casa, né, com condição lá. Nós temos a Casa de Apoio da Maçonaria com 32 leitos, né, bem cuidados. Então a gente fica feliz, né, de poder ter ajudado essas pessoas com recurso que é da nossa própria população, voltando para a população, dando, né, esse carinho, essa dignidade às pessoas. E temos trabalhado, né, em diversas áreas, na educação, né, eu sou um dos deputados que mais investimos em educação, em parceria com o governador. A gente tem que ser justo, né? O governador ele tem sido parceiro nosso, porque nós fazemos um trabalho de levantamento, de diagnóstico das escolas municipais e estaduais, corremos atrás do projeto e levamos isso para a secretaria e o governador tem autorizado, né, o envio desses recursos e com isso nós estamos
né, reestruturando as nossas escolas, ali principalmente da região central, onde nós estamos baseados. Então, a gente tem atendido diversas escolas, dando aí conforto para os professores, né, para os alunos, para os pais, que tenham a tranquilidade de saber que seu filho está estudando num lugar saudável, um lugar que possa ali realmente acolher, né, as nossas pérolas, que são nossas crianças aqui no estado de Rondônia. Eu quero pegar um gancho nessa fala muito forte no tema saúde e mandar um abraço para a doutora Chiara Sena Zumac, lá de Cacoal, pneumologista, clínica Pulmone, e também que oferece especialidades em Cacoal para as pessoas que precisam desse atendimento. Então, um abraço à doutora Chiara Sena Zumac. Registrar também a presença aqui no estúdio com a gente, a doutora Isabelle, que trabalha no gabinete do deputado, e também o Marcel. Um grande abraço também, fica aqui registrada a presença. Muito obrigado. Deputado, nós estamos falando da ordem de quantos milhões? Porque os projetos, as ações, eu já vi que são infinitas e diversas ramificações, né? A área da saúde, com cuidado, com zelo, com atenção à pessoa que precisa, né? A Asdaco, uma associação extremamente necessária para o nosso estado de Rondônia, e que faz um belíssimo trabalho em Cacoal, e tantas outras que o deputado mencionou. Aí tem o segmento agrícola, tem o empresarial. Nós estamos falando da ordem de quantos milhões investidos no ano de 2025 e a projeção para 2026? Nós aqui no estado de Rondônia, nós temos valores de emenda no ano de 2025 foi em torno de 18 milhões. Só que com o trabalho que nós fazemos de fazer esse diagnóstico, de ver essa necessidade de asfalto nas cidades, de investimento numa ponte, de investimento na saúde, a gente consegue trazer esses projetos com a nossa equipe trabalhando, fazendo esse diagnóstico em parceria com os vereadores. Nós temos 38 vereadores parceiros aqui no estado de Rondônia, e a gente consegue demonstrar isso para o governador e consegue fazer com que o governador libere alguns recursos da própria fonte do Tesouro. Então, em 2025, nós passamos aí da ordem de 35 milhões de reais, mesmo como deputado estadual, né, de investimentos dentro do estado de Rondônia. Vou lhe citar um exemplo, a rodoviária de Cacoal, né, uma necessidade aí de mais de 30 anos que a população ali, dos atacados, do bairro Brison, as pessoas que trabalhavam dentro da rodoviária, nas agências, no restaurante, um lugar insalubre, chovia dentro, sujo, terrível, né? Terrível. E nós conseguimos aí a liberação de 7 milhões de reais e demos a ordem de serviço agora em 2025, através do nosso governador Coronel Marcos Rocha, porque reconheceu, nós conseguimos sensibilizar a necessidade de Cacoal tinha de uma rodoviária nova, uma cidade bonita, uma cidade acolhedora, e que quando a pessoa chegava lá na rodoviária, que descia do ônibus, via aquele lugar insalubre, feio, falava, nossa, se isso aqui é a cidade de Cacoal não é aquilo que as pessoas dizem. Então nós conseguimos com o governador 7 milhões de reais, a obra está iniciada lá, foi desmanchada a rodoviária velha, a Cacoal está recebendo uma rodoviária novinha, também em parceria com o governador. Fizemos também investimentos aí, de uma obra de 4 milhões de reais na rua Irapuru. A rua corria 80 centímetros de água com qualquer chuva. Nós conseguimos canalizar essa água, fazer um trabalho, né, magnífico lá, que também foi uma parceria do deputado Cirone, junto com o governador Coronel Marcos Rocha, o prefeito Adailton Fúria, e outras diversas obras. A Avenida Copacabana, né, foi diversos prefeitos asfaltaram tudo e deixava a Copacabana fora porque tinha lá, né, uma dificuldade de uma drenagem para fazer. Nós conseguimos o dinheiro da drenagem, depois mais 1 milhão e pouco para o asfalto, e hoje está se tornando uma realidade, a drenagem está pronta, o asfalto está sendo licitado, né? Bairro Josino Brito, mais de 1 milhão de reais. Então nós trabalhamos, né, na ordem aí de 35 milhões só no ano de 2025, além das emendas, né, um trabalho em parceria com o governador, né, que liberou esse recurso, e nós conseguimos entregar isso aos municípios. Não só o município de Cacoal, o município de Rolim de Moura, de Mirante da Serra, de Cacoal, de Ji-Paraná, né? Ji-Paraná agora nós colocamos lá um recurso, eu em parceria com o deputado estadual Nim Barroso, na ordem de 2,5 milhões, né? O prefeito Afonso fez o projeto, nós vamos entregar um ônibus novinho para Ji-Paraná. Você de Ji-Paraná vai receber um ônibus, 2 andares,
trucado, confortável para você fazer, né, a viagem de Ji-Paraná a Porto Velho para exames de especialidades que não tem aí no município de Ji-Paraná. Então, é dessa forma que eu faço a política, né? Tem o deputado estadual, que é lá do município de Paraná, o Nino Barroso, chamei ele e falei, deputado, vamos fazer um trabalho juntos por Ji-Paraná? E aí nós estamos entregando, né, o recurso está em conta, o prefeito Afonso está comprando, nós vamos ter um ônibus novo, lindo, né, confortável, para dar dignidade a esse povo de Ji-Paraná, para vir fazer o transporte aqui em fazer exames de especialidade, parceria com o prefeito Afonso Cândido também de Ji-Paraná. Então esse é o nosso trabalho, né, de fazer atender a população naquilo que é necessário. Eu não posso chegar lá numa cidade e dizer, olha, eu tenho essa xícara, sendo que a necessidade deles é um copo. Então tem que entregar aquilo que eles precisam. Então, nós estamos fazendo isso por Ji-Paraná, por Vilhena, por Colorado, por Cerejeira, como é o caso da ecoterapia, e outros recursos, e município de Rolim de Moura, né, o prefeito Aldo foi premiado um ano retrasado, nós fizemos um trabalho lá de suinocultura, fizemos um projeto, né, o secretário Goiaba, onde o produtor recebia duas porcas, né, de suíno, duas matrizes, e aí aquela matriz ia produzindo, ele ia distribuindo para outros produtores, foi ganhado o prêmio aqui no estado de Rondônia do Sebrae, foi para o prêmio nacional do Sebrae, ganhou o nacional, o prefeito foi para Barcelona, né, com esse projeto, recurso, deputado Cirone Deiró, né, que foi atender a população de Rolim de Moura. Então é dessa maneira que nós trabalhamos, Isaías. Quando eu fiquei pensando aqui, o deputado falando da distribuição de 2 porcas, e aí, de repente, a pessoa fala, mas só 2? Mas 2 porcas criando tem a possibilidade de fazer aí, produzir pelo menos 28, né, leitões. Então, rapidinho tem uma granja formada e consegue gerar negócio, consegue levar recurso para dentro da propriedade e olha só onde já foi, né, receber prêmio por esse trabalho que foi iniciado. Então é importante acreditar, levar aquilo que realmente o cidadão, que vai ao encontro da necessidade do cidadão. E eu quero pegar um gancho, porque o deputado falou do ônibus, que será entregue agora, recurso já na conta, para Ji-Paraná, né? Então, antes dessa questão aqui que eu vou colocar, eu quero chamar aqui um recadinho. Atenção lojista, 2026 já começou acelerado e o seu negócio não pode parar. No Grupo Femar, nós temos o combo perfeito, bebidas que refrescam e snacks que vendem sozinhos, gôndola girando e lucro direto no seu caixa. Pare de perder venda, tem um mix que o seu cliente procura e a parceria que a sua loja precisa. Fale agora com seu representante. Grupo Femar, oferecendo o melhor para você em 2026. O deputado falou de BR, e aí eu não posso deixar passar. Privatização da BR-364. Nós tivemos e temos, né, mortes com frequência na 364. Mas esse seria, ou é, o modelo ideal que atende a nossa população, deputado? Vou deixar o deputado bem à vontade, porque esse tema é muito polêmico. Eu quero que o deputado construa uma resposta e sem a preocupação com o tempo, para falar para o nosso cidadão de Rondônia, porque a questão está muito elevada, esse tema, muito debate, questão dos valores, essa duplicação que, na verdade, parece-me que não é uma duplicação. Então, qual o seu posicionamento enquanto parlamentar do estado de Rondônia com relação à privatização, ainda que do governo federal? Isaías, esse tema, eu tive a oportunidade de ficar sabendo dele quando uma viagem que eu fui a Vilhena. Eu cheguei em Vilhena, uma pessoa disse para mim, deputado, está tendo uma audiência aqui no município de Vilhena, convocada pelo governo federal, pelo DENIT, isso no meu mandato anterior ainda, para discutir a concessão da BR-364. Eu fui procurar saber, aí a pessoa falou, não, a audiência aconteceu ontem. A audiência foi numa sala de hotel, tinha meia dúzia de pessoas lá. E aí cheguei na outra semana aqui na Assembleia Legislativa, fui questionar, né, na Assembleia Legislativa por que não havia sido enviado esses convites a cada parlamentar, a cada gabinete. Falou, não, nós não recebemos convite do governo federal para participar de audiência.
E aí levantei esse questionamento na fala, na tribuna da Assembleia Legislativa, dizendo na necessidade de nós termos atenção com esse assunto aqui no estado de Rondônia. Como é que nós estávamos tendo audiências para discutir a BR-364, sendo que não tinha sido convidado deputados estaduais, não tinha sido convidado prefeitos, vereadores, a sociedade interessada, a quem transportadores, produtores, a quem realmente usa a BR-364. Levantei esse questionamento, falei da necessidade de nós termos atenção com esse assunto, eu chamei a atenção à época da bancada federal, falei, nós precisamos discutir o que nós queremos para a BR-364. A BR-364 é considerada a BR da morte, uma BR que tem um grande trânsito de carretas dentro do estado de Rondônia, uma BR que não tem área de escape para os veículos, não tem área de descanso para motorista, as pontes precisam de manutenção, ainda citei o exemplo da ponte do Riozinho, lá de Cacoal, que hoje só está passando carreta por cima, porque um empresário de Rolim de Moura, César Cassol, foi lá e escorou isso com madeira, né, à época, e quando assumiu o mandato, ficou quase 30 dias passando por Rolim de Moura, porque a ponte não aguentava passar caminhões, e aí ele foi lá e escorou isso com madeira. Falei, cadê o planejamento disso para Rondônia? Nós precisamos ouvir os prefeitos, os vereadores, o que vai ser feito em cada cidade. A cidade de Cacoal tem subida, tem descida, você fica quase 1 hora para atravessar a cidade, causando transtorno no trânsito. Nós temos uma ponte lá que precisa alargar ela porque alaga a cidade, temos pontos críticos em diversas cidades. E essas pessoas que gerem a cidade, os prefeitos e vereadores, não foram ouvidos nessas audiências. Infelizmente, né, na época nós fizemos esse discurso, não fomos ouvidos, e passando alguns meses, né, vi novamente rumores sobre a BR-364 que estavam com o projeto pronto. Falei, como que nós, novamente usando a tribuna da casa, chamando a atenção das nossas autoridades, como é que nós estamos com o projeto pronto se nós não ouvimos ninguém? E aí fizemos, né, um discurso chamando a atenção, pedindo às autoridades competentes, ao governo federal, que o povo de Rondônia precisava ser ouvido. Por fim, né, tivemos a notícia realmente que sairia a concessão. E aí fomos, né, novamente para a tribuna, fiz aí alguns vídeos, por exemplo, com o presidente da Copercal, lá da cidade de Cacoal, já sabendo de valores, à época, antecedendo a concessão, que de Vilhena, um caminhão de Novo Eixo vindo para Porto Velho, seria quase R$2.000, né, o valor do pedágio. Isso ia fazer o quê? Encarecer o custo de vida do rondoniense, porque o petróleo ia ser mais caro para transportar, a soja ia ser mais cara, a mercadoria que transitasse dentro do estado de Rondônia teria esse custo do pedágio aqui no estado. Fizemos vídeo, esse vídeo deu, né, mais de 300 mil visualizações, fizemos, né, ofícios para a bancada federal, falando da necessidade de se discutir a maneira dessa concessão, porque lá previa 7 praças de pedágio, somente 114 quilômetros de duplicação, 200 quilômetros de terceira faixa, mas não tinha um plano de ação imediato. O plano de ação de imediato era o quê? Construir, né, os 7 campos de pedágio, e depois de 2 anos que ia começar, né, a duplicação desses 114 quilômetros, de 30 quilômetros aqui levando ao porto, e esse serviço seria entregue em 9 anos. Então, como é que você vai receber primeiro, antes de prestar um serviço para a sociedade? Claro, a BR-364 precisa, sim, de duplicação? Precisa. De Vilhena a Porto Velho, de Vilhena a Candeias, que de Candeias a Porto Velho já tem a duplicação. Precisa de áreas de escape, precisa de áreas de descanso para o motorista, precisa que anel viário para as cidades, precisa pistas laterais em várias cidades. Então, nós não temos isso, nós temos uma BR que passa as carretas, passa os carros baixos, né, não tem aí, né, esse trabalho feito e rotatórias, viadutos, nada disso está planejado. Então nós somos totalmente, né, contra isso. Aqui ninguém está falando que nós somos contra o pedágio, mas desde que seja um pedágio justo, com um serviço feito para o rondoniense, um pedágio que esteja aí, né, nos valores a nível de Brasil.
aqui para Rondônia está saindo R$ 21, para o Mato Grosso do Sul R$ 12, para o Mato Grosso do Norte R$ 7, para Santa Catarina R$ 4. Então por que o rondoniense tem que pagar R$ 21 para um carro leve, né, pagar esse pedágio? Então, assim, essas injustiças, Isaías, que nós somos contra, e fizemos isso antes da concessão, depois aconteceu a concessão, né, na BR-3, aconteceu a concessão, vieram algumas autoridades aqui federais, fizeram reunião com o ministro, com a NTT, mas isso não surtiu resultado. Está aí, está construída aí as praças de pedágio, estão cobrando os pedágios, valores absurdos, e nós estamos aqui, né, olhando para isso. Então, levantamos a voz, reclamamos, e a maneira agora é buscar uma solução através, né, do Ministério, da Justiça, mas o povo rondoniense não pode, né, pagar esse preço, porque é injusto com nós, que nós não recebemos benefício nenhum, a não ser algumas pinturas e algumas recuperações aí de tapa-buraco que o governo federal já vinha fazendo. Então é injusto o povo de Rondônia estar pagando esses valores. Verdade. Eu já disse aqui no podcast, com relação à privatização, sou a favor da privatização também, mas desde que ela seja justa e que o serviço chegue para o usuário, né? Então isso é extremamente importante. Agora, deputado, 2026, o mandato vem pautado, é claro que com o trabalho, mas em quais as frentes principais para 2026? Nós temos recebido grandes demandas do setor produtivo, né? O crescimento da agricultura familiar no estado de Rondônia, ela tem evoluído a cada dia, e os produtores estão encontrando muitas dificuldades com a mão de obra. Por exemplo, nós temos vários pedidos de recolhedoras de café, né? Porque a mão de obra na época da colheita do café encarece, e é tudo feito à mesma época, então as pessoas estão muito ocupadas, e aqui em Rondônia as famílias ajudavam uma a outra a fazer a colheita, mas eram pequenas roças. Hoje nós temos aí, né, produtores que estão com as suas áreas totalmente tomadas com essa plantação de café. Então, várias associações estão nos pedindo recolhedoras, secadores de café, porque quando você coloca um secador numa associação rural para atender lá 30, 40, 50 famílias, você está dando oportunidade dele colher o café dele no momento certo, secar esse café da maneira correta e aumentar a qualidade desse café, além da rentabilidade, fazendo com que o produtor tenha, né, mais condição de ter valores, de encontrar valores no maquinista por ter um café de qualidade, né, e com mais rentabilidade. Isso vai fazer com que ele melhore a qualidade de vida da família dele e da comunidade dele. Então nós temos vários pedidos nesse sentido, vários pedidos de implementos também, de tratores, né? Nós já colocamos também recursos, por exemplo, para energia solar em associações, que vai diminuir o custo dessas associações. Então nós temos feito esse trabalho e temos recebido bastante demanda. Recebemos umas demandas importantes também em relação a mudas, tanto de café quanto de cacau, né, para a gente aumentar, né, a nossa área de plantação, áreas que já estavam degradadas e hoje estão sendo recuperadas para que a gente aumenta, né, o plantel de café e de cacau dentro do estado de Rondônia. Recebemos também muitas demandas e nós temos feito esse trabalho no esporte aqui no estado de Rondônia. Eu sou um deputado que acredita no esporte, porque quando você está investindo em esporte, você está investindo em saúde, dando a oportunidade das pessoas terem entretenimento, além da socialização. Então, Rondônia é um estado que se trabalha muito, nós temos aí poucas maneiras de lazer aqui no estado, nós não temos praia, nós temos, né, artistas nacionais quando vem aqui esporadicamente. Então, uma maneira, né? uma maneira das pessoas se extravasar final de semana, durante a noite, é o esporte. Então, nós temos ajudado muito, colocando recursos nas corridas de rua, no basquete, no handebol, no futebol, e fazer com que as pessoas tenham entretenimento. E fazer alguns investimentos também, né, na saúde. Nós temos um compromisso aí, ao longo dos anos já, nós estamos colocando recursos em seringueiras, né, para tratamento de saúde. Lá tem um belíssimo hospital, o prefeito Armando tem feito um grande trabalho lá. Então nós vamos continuar colocando esse recurso na saúde, tanto em Seringueiras, em Alvorada do Oeste, Rolim de Moura, Nova Brasilândia com o prefeito Ginão, em Cacoal, né, nós colocamos ali recursos para atender as ACS,
com motocicletas que tá diariamente na casa das pessoas. Então iam a pé, agora nós estamos colocando motocicletas, coloquei em Parecis, estou colocando em Cacoal. Então a gente tem atendido, né, os municípios, as necessidades de cada região naquilo que os vereadores e os prefeitos, né, nos pedem aí essas demandas. E a parceria com o governo do estado, né, de trabalhar na melhoria das escolas, melhorar o atendimento, fazer com que as políticas públicas cheguem ao cidadão, seja no município de Cerejeira, seja no município de Vilhena, de Cacoal, de Porto Velho, mas a gente precisa, né, ser a voz da população para que essas políticas alcancem as pessoas aqui no estado. Deputado, falou um pouquinho de parceria com o governo do estado. Eu quero saber como é que está a parceria da Assembleia Legislativa, o poder como um todo, a Assembleia Legislativa do Estado com o governo, o poder executivo, e a questão de orçamento do Estado. Como é que ponto que nós estamos nesse momento? Isaías, o estado de Rondônia é um estado, como eu falei no início, de oportunidade e de prosperidade. Quando eu iniciei o nosso mandato, eu falo nosso porque o mandato não é meu, é seu, é da população de Rondônia. Em 2019, o estado tinha um orçamento em torno de 9 bilhões. Nós votamos ontem, né, o orçamento do estado para o ano de 2026 em 18,6 bilhões. Então você vê que em 7 anos o estado dobrou, né, o orçamento dele aqui dentro de Rondônia. Então é um estado realmente que cresce, né, a níveis China, e é um estado que tem, né, muitos desafios a ser enfrentados. Nós temos aí, né, visto que o estado tem crescido, os municípios têm desenvolvido, investimento em asfalto, em pontes, né, de concreto e aço, porque o estado também ele tem a sua peculiaridade. Algumas regiões aí, região que trabalha com soja, com grão, e passam veículos pesados. Então a gente precisa também melhorar a condição, né, dessas vias, das pontes e assim por diante. E vejo que o estado está crescendo, o estado tem, né, investido nos municípios. Mas nós temos aí desafios também, né, para o ano de 2026 e os anos vindouros. Um dos desafios é melhorar a qualidade e o atendimento na saúde aqui no estado de Rondônia. Nós temos aí algumas dificuldades em cirurgias, muitos exames de especialidades represados, que nós, como agentes públicos, precisamos dar uma atenção a isso. Sabemos sim que é uma obrigação do executivo, mas nós, como representantes do povo, temos que estar lá discutindo esses assuntos, fazendo com que as pessoas sejam atendidas com dignidade. Para isso, precisamos aí melhorar a condição dos nossos servidores, né, da saúde, nossos servidores da SEDAM, nossos servidores, né, do DR, para que as pessoas recebam o serviço público, né, com qualidade e com eficiência e rapidez. É isso que nós precisamos dentro do estado de Rondônia. Então esses são os desafios que nós temos pela frente e nós vamos estar trabalhando, né, juntamente com o executivo para que a população receba isso o mais breve possível aqui dentro do estado de Rondônia. Deputado, tem umas perguntas aqui que estão palpitando aqui dentro de mim. Campanha eleitoral, vamos falar um pouquinho de eleição. Vem a reeleição, como é que está configurado isso, como é que o deputado está pensando? A reeleição, uma nova projeção? Não, nós temos aí um trabalho, um planejamento para pré-candidato à reeleição a deputado estadual, né, continuar esse trabalho, esse fortalecimento dessas políticas que cheguem aos municípios. Nós temos aí parceria com diversos vereadores, né, nossa tratativa e planejamento com eles é pela reeleição a deputado estadual e continuar fazendo esse trabalho. Então nós precisamos sim, né, fortalecer, fazer uma boa base, fazer um trabalho diferenciado, mostrar à população aquilo que nós fizemos nesses 8 anos, né, para a população, né, avaliar esse trabalho nosso para que a gente possa ou não continuar, né, trabalhando pelo povo de Rondônia. Mas acreditamos, né, assim, no nosso trabalho, o trabalho da nossa equipe, que foi um trabalho com bastante eficiência, um trabalho de muita entrega, um trabalho de compromisso, né, não de promessa, mas compromisso de entregas a todo o estado de Rondônia. Então nós estamos, né, planejando toda a nossa força agora para 2026 para fazer essas entregas, esses compromissos, né, aos nossos produtores, aos nossos municípios e a pré-candidatura à reeleição a deputado estadual aqui em Rondônia.
Mais uma ainda no campo da política, porque a gente vê muito comentário já de público, né? Não é nem de bastidor, mas com relação às candidaturas ao governo. Cacoal. Cacoal tem bom nome, Cacoal pode trazer o novo governador do estado de Rondônia, ou essa construção não é bem assim no oba-oba, ela é mais complexa e tem outras peculiaridades para serem desenvolvidas para chegar a isso. Como o deputado vê uma possível candidatura e se essa candidatura ela vem forte, se ela se projeta mesmo para chegar a um resultado positivo? Eu estou falando de Adailton Fúria. Hoje nós temos lá na cidade de Cacoal, né, o prefeito Adailton Fúria, que está há 5 anos no mandato, foi deputado estadual junto comigo por 2 anos, e está fazendo e fez um grande trabalho na cidade de Cacoal. Cacoal hoje é uma cidade que ela é cogitada em todo o estado de Rondônia. As pessoas que vão a Cacoal vê, né, o trabalho que foi feito, o acolhimento que Cacoal tem, o cuidado, o zelo que tem com a cidade de Cacoal, né, em todos os setores. Isso tem potencializado essa pré-candidatura, né, do prefeito Adailton Fúria ao governo do estado de Rondônia, devido ao trabalho que ele fez em Cacoal. Isso credencia ele, né, a colocar essa pré-candidatura. Tem crescido muito a candidatura dele em todos os municípios do estado de Rondônia, é claro, com possibilidades aí de disputa em alto nível, né, para o governo do estado de Rondônia. Hoje, além do prefeito Adailton Fúria, nós vemos aí também a pré-candidatura, né, do senador Marcos Rogério, que também foi, né, candidato na eleição passada contra o governador Coronel Marcos Rocha. É um nome também bastante conhecido no estado de Rondônia, né, e tem feito aí um grande trabalho no Senado. E temos, né, surgindo aí também uma terceira candidatura do prefeito Flori, né, da cidade de Vilhena, que está construindo aí uma candidatura ao governo do estado. Então, são nomes que estão aí para apreciação, né, do povo rondoniense. O povo rondoniense, né, durante a campanha, vai ver, né, o trabalho de cada um, o que cada um tem, né, para oferecer para o estado de Rondônia. O estado de Rondônia, como eu disse há pouco, é um estado novo que tem aí e necessita investimentos na infraestrutura, na segurança pública, no zelo pelo estado, investimentos, né, que fazem o estado de Rondônia continuar crescendo, continuar desenvolvendo e, acima de tudo, dando qualidade de vida às pessoas que escolheram morar nesse rincão brasileiro. Então, né, são candidatos já experimentados, né, dentro do estado de Rondônia, que vão colocar suas propostas aí para que o povo possa analisar. E o povo de Rondônia é um povo bastante antenado, um povo que quer o crescimento do estado, né, quer o desenvolvimento de Rondônia, quer um lugar onde possa criar seus filhos, seus netos, com segurança, com qualidade de vida e, acima de tudo, com oportunidades. Então, essas pessoas têm essa missão aqui no estado de Rondônia e nós, como parlamentar, vamos estar aí auxiliando, trazendo as demandas, trazendo a necessidade, cobrando, fiscalizando, mas que o grande trabalho é feito pelo executivo, né, que é através do governador ou dos prefeitos dos municípios. Então, eu vejo aí que será uma eleição bastante disputada, mas, claro, cada um tem a sua particularidade, mas o prefeito Adailton Fúria já demonstrou essa competência como gestor, como administrador municipal lá da cidade de Cacoal, levando Cacoal a patamares, né, bastante elevados, não só no estado de Rondônia, como em toda a região norte. Olha, mais uma, porque estou me coçando aqui, buscando aqui a memória, deputado. O governo atual, o governo do estado, em campanha, disse que faria um governo municipalista. Esse trabalho foi feito, e esse trabalho, se foi feito, o credencia para uma candidatura ao Senado? Olha, o governo do estado de Rondônia, o governador Coronel Marcos Rocha, nesses 7 anos de governo, ele foi sim, né, um governo municipalista. Se você andar pelos municípios do estado de Rondônia, você vai ver diversas obras que foram feitas pelo governo do estado, né, asfaltos, recapeamentos, melhoria nas vias públicas, atendimento, né, da sociedade, tudo aqui na cidade de Cacoal, né, na cidade de Vilhena. Você vai
nas cidades, né, de Alta Floresta, você vê que a força do governo ali, que as cidades melhoraram a iluminação, melhoraram as praças públicas. Então, esse trabalho foi feito com muita maestria pelo governo. Claro, tem algumas demandas que não conseguiu ser atendidas, às vezes por projeto, às vezes pelo tempo, mas o governo teve, né, presente em todos os municípios do estado de Rondônia. Em relação à candidatura ao Senado, o governador Coronel Marco Rocha, né, sempre bem avaliado aí nas suas pré-candidaturas ao Senado, quando colocaram diversos empresas de pesquisa, colocaram o seu nome a ser apreciado. Mas o governador ainda avalia, né, se realmente vai deixar o governo para ser candidato ao Senado, se não vai deixar o governo. Então ele está fazendo essa avaliação pessoal, né, pelo compromisso que ele tem de entregar, né, um governo durante os 8 anos, ou se ele se afasta em abril para sair uma candidatura ao Senado. Então o governador, o Coronel Marco Rocha, ainda está avaliando, né, essa saída ou não para a candidatura ao Senado. Adorei nossa conversa aqui, deputado, fazendo esse panorama, né? Também fazendo uma prestação de contas à população do estado de Rondônia, e essa prestação de contas ela foi muito mais do que realmente eu pensava. Tem diversas ações que aí são segmentos extremamente necessários e importantes, como é o caso de inclusão, legislação, recurso para associações que fomentam a inclusão social, e que são projetos que eu via o deputado, às vezes, com mais um olhar focado no agronegócio, na agricultura, seja pequena, média ou grande, mas que acabou assim me trazendo informações também que eu estava longe delas. Eu acabo agradecendo aqui o deputado como cidadão do estado de Rondônia, e deixar esse espaço para o deputado falar com a população e agradecer. Quero aqui, Isaías, fazer um agradecimento, né, a toda a população do estado de Rondônia pela confiança em nos conceder um mandato de deputado estadual, visto que Rondônia é um estado em crescente, é um estado de oportunidade. Eu, né, como filho de marceneiro, 6 irmãos na família simples, que veio para esse rincão brasileiro na década de 70, de 80, né, nós viemos em 76 para cá, acreditando nesse estado de Rondônia. E como filho de marceneiro, começando a trabalhar, como disse há pouco, com 7 anos de idade, estudei em escola pública o tempo todo, tive a condição de me formar em administração de empresa, hoje sou pós-graduado em contabilidade e controladoria, de um pequeno empresário que teve a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa representando esse povo de Rondônia. E com essa oportunidade nós conseguimos, né, fazer com que as pessoas lá da agricultura familiar, do pequeno, do médio, do grande produtor, recebessem o recurso, recebessem políticas públicas do governo do estado, empresas que vieram, né, aqui para o estado de Rondônia, onde se instalaram no estado de Rondônia, gerando emprego, gerando renda, fazendo com que esse estado de Rondônia continuasse crescendo. A inclusão, nós fizemos um trabalho, né, para dar dignidade a essas pessoas que precisam desse terceiro setor, colocando investimentos, mas também, ao mesmo tempo, fazendo um plano de ação para que o governo do estado cumprisse isso e pudesse acolher essas pessoas com deficiência ou com neurodivergência dentro das escolas públicas e das escolas particulares aqui dentro do estado de Rondônia. Fizemos um trabalho, né, de colocar recursos na saúde em diversos municípios, dando dignidade e melhor condição de atendimento dessas pessoas, fazer com que as pessoas sejam recebidas e sejam acolhidas. Na educação, fizemos investimentos na infraestrutura das escolas, fizemos com que as pessoas pudessem ser atendidas, recebessem esse conhecimento de professores que estivessem entusiasmados por reconhecimento também junto do governo do estado, por melhores salários, por melhores condições de trabalho, e sempre votado por nós e apoiado por nós como deputado estadual. Então esse trabalho, né, de fazer com a agricultura familiar, fazer com a saúde, fazer com dignidade as pessoas, nos deixa entusiasmados e, acima de tudo,
com mais vontade de trabalhar e defender essa população que acreditaram nesse rincão brasileiro, que acreditaram no estado de Rondônia para criar seus filhos, para dar qualidade de vida às suas famílias. Então, juntos, né, nós estamos num estado de oportunidade e de prosperidade, que é o estado de Rondônia. Eu conversei com o deputado estadual Cirone Deiró, fazendo aí um resumão do seu mandato à frente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o segundo mandato. Esse é o Pod Rondônia.